Boa noite, meu nome é João Paulo e o planejamento estratégico com base nas matérias que vimos na disciplina será feito em cima da empresa Riot Games. Resumindo um pouco o contexto da Riot, ela é uma empresa de jogos eletrônicos, ou seja, games. Ela pertence à Tencent, que é uma das maiores empresas da internet do mundo. Atualmente ela ocupa a 7ª posição em valor de mercado, com impressionantes 348 bilhões de dólares. Seu carro-chefe é o jogo League of Legends, popularmente conhecido como LoL, que em 2019 gerou 1,5 bilhões de dólares em receitas. Os criadores de League of Legends, antes de serem empreendedores, eles jogavam um jogo chamado Warcraft. E o Warcraft trouxe uma nova proposta de jogo que ainda não existia, que atualmente é chamado de MOBA. Mary e Beck, os criadores de LoL, eles perceberam que a comunidade do Warcraft, os jogadores, não se entendiam muito bem com a equipe de suporte do jogo Warcraft. Então vieram com a proposta de criar um novo jogo no formato MOBA, onde você não precisasse pagar para jogar e também tivesse um suporte de qualidade. Trazendo agora para o conteúdo visto em sala de aula, é muito interessante como podemos traçar um paralelo entre o sucesso de League of Legends e o modelo Vril que vimos em sala de aula. Primeiro, as questões de valor. É interessante como os desenvolvedores perceberam que poderiam agregar muito valor ao game só mudando o relacionamento entre empresa e consumidor. Já no segundo tópico, raridade, o jogo em si, só por estar entrando num segmento de mercado que possui um único concorrente, ele acabava sendo raro, já que ele teria como base comparativa um único competidor. Quanto à imitabilidade, o risco existia, tanto que a ideia deles surgiu de uma imitação de um outro jogo. Mas a proposta da empresa de disponibilizar o jogo de forma gratuita e lucrar somente com dinheiro gasto para a personalização do personagem acabou fidelizando os jogadores. Então, para fazer uma imitação, ela teria que ser muito bem feita e ter um diferencial muito forte. No quesito organização, eles trabalharam muito bem os seus recursos para criar o seu diferencial, e a metodologia que usam para gerir a empresa é a metodologia ágil. Bom, anos depois, quando League of Legends atingiu um nível internacional, um nível mundial, e começou a ter espaço no cenário competitivo, ou seja, começaram a existir competições valendo dinheiro no jogo, a Riot fez um processo de integração vertical. Quando outras empresas faziam esses campeonatos com recompensas, a própria Riot criou um campeonato mundial, assumindo a responsabilidade de organizar e estruturar todos os eventos e campeonatos. Então, como nós vimos no conceito de integração, ela assumiu uma responsabilidade que antes não era dela, mas fazia parte da sua cadeia de valor. Por fim, o cenário competitivo ficou tão movimentado que o que partiu de uma simples integração vertical acabou se transformando em uma diferenciação, outro conceito também visto em aula. Outros jogos dificilmente conseguiriam construir um cenário tão competitivo quanto o da Riot, o que influenciava cada vez mais os jogadores torcerem para os times, assistirem os jogos e acompanhar de perto todo o cenário competitivo. Tratando do ambiente geral da empresa, ela tinha um mercado muito conveniente, afinal, o mercado dos games vem evoluindo de acordo com a evolução tecnológica. Então as mudanças tecnológicas, a tendência demográfica também, porque a geração Z é a geração que está se acostumando com a mudança tecnológica, é a que mais joga, as tendências culturais, o clima econômico do cenário de jogos, as condições legais e políticas também eram coisas que estavam sendo estabelecidas na época, algo que estava em construção, principalmente no cenário competitivo, e os acontecimentos internacionais específicos não tiveram tanta influência assim. League of Legends é um jogo que perdurou e está perdurando por muito tempo como líder do mercado dos games. Mas aplicando as 5 forças, podemos perceber que a ameaça de novos entrantes é um pouco minimizada, já que o cenário de jogos no estilo MOBA já se tornou um monopólio do League of Legends. Mas tem um problema, existem outros jogos
de outros estilos que também estão dominando grande parte do mercado. Então a ameaça de novos entrantes no estilo MOBA, sim, realmente, é pequena. Mas os novos entrantes dos outros segmentos de jogos como FPS, que no caso é jogo de tiro, estão recebendo muita atenção do público. Bom, então para prevenir que jogadores deixassem de fazer ou ter algum contato com a empresa Riot através da falta de contato com o jogo do League of Legends, eles criaram novos jogos e lançaram nesse ano de 2020 e ainda estão lançando, que são de diversas plataformas, como celular, e no caso é o League of Legends Mobile, e criaram jogos de FPS, pois o seu maior concorrente era o Counter-Strike, que é um jogo de tiro. Então eles fizeram um jogo com a mesma mecânica de Counter-Strike, só que com algumas adaptações, fazendo assim com que os jogadores que já faziam parte de algum jogo da Riot não migrassem para o Counter-Strike e sim migrassem para um novo jogo, chamado Valorant. Lembra um pouco o que eles fizeram, né? Quando se basearam no Warcraft para criar o LoL e agora se basearam no Counter-Strike para criar o Valorant. Foi um movimento muito inteligente da empresa, aplicando um dos conceitos que vimos em aula, que é a estratégia de nível corporativo, já que ela visou vários mercados simultaneamente. Bom, para finalizar, uma análise PESTEL básica sobre a situação enfrentada pela empresa. Nessa análise, os fatores sociais e os tecnológicos são os que mais têm impacto. Afinal, toda a cultura mundial está migrando cada vez mais para uma realidade virtual, uma realidade onde a gente passa cada vez mais tempo em computador e busca seu tempo de lazer também frente ao computador ou frente ao celular. Então, os fatores culturais, sociais e a evolução tecnológica contribuiu muito, pois o jogo, quando foi lançado, era um, e atualmente o jogo já teve diversas transformações, atualizações e adaptações conforme as tecnologias iam evoluindo. Os fatores políticos e legais foram os que tiveram menos impacto direto nos processos da empresa. Sim, tiveram certas burocracias, só que o mercado de games é algo que está sendo visto como algo rentável agora, é uma realidade muito nova. Então as leis estão sendo criadas a partir de agora também. Então, meio que os jogos eletrônicos estão acompanhando toda essa evolução de legislação e política acerca do tema. Bom, esse foi meu trabalho. A intenção foi abordar um paralelo entre a realidade passada pela empresa e os temas que vimos em aula. Muito obrigado pela atenção.